drogados, homossexuais, travestis, toda essa área marginalizada. Né? Trabalho muito bacana, porque você tem a Casa de Recuperação, tem a Casa Família, a Reus agora fazendo um projeto diferente para dar mais estrutura a todos esses projetos que têm acontecido na nossa nação. Estenda sua mão à frente, vamos tomar o tempo do pastor, para que ele ministre a palavra de Deus ao nosso coração. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, nós te damos graças pela vida do pastor Marcelo, da sua esposa Denise, dos seus filhos, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando onde eles estiverem agora, proteger de todo mal. Agora, usa o pastor com o poder do Espírito Santo. E o Senhor vem falar ao nosso coração, não para massagear o nosso ego, mas nos levar, ó Pai, a uma postura de missões, de cristão, de discípulo de Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Amém? Está feliz com Jesus aí? Amém. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, você está feliz com Jesus? Amém? Prazer, hein, Maurício? Alessandra, né? Prazer, homem e mulher do rango, né? Eles estão um rango muito jóia. Tive o privilégio de crescer uns 22 anos atrás e comer na sua casa. Eu lembro da pequena que você fez muito fera. Há 22 anos atrás, uma pequena cor de dom. Mas é um prazer estar com todos vocês. Privilégio fazer parte dessa festa de aniversário. 17 anos nessa igreja, 17 anos servindo a Deus, fazendo missões, cumprindo o livro de Jesus. É muito interessante. Pensa que você é parte da história que Deus está escrevendo através dessa igreja. Cada um de vocês. Cada pessoa que ora, que contribui, que trabalha na cozinha, que limpa a igreja, que faz algo em prol do reino. Você é parte desse reino que está sendo construído, não só aqui no Ontário, mas no mundo todo. Né? Essa igreja sustenta aí alguns missionários, tem alguns campos aí que vocês acompanham. É um privilégio para vocês como igreja participar aí da evangelização do mundo. Louvado seja o Senhor. Quem não veio aqui ontem, para ter uma ideia? Só para dar bastante gente. Então, ontem eu estive aqui falando um pouco do meu ministério há uns anos atrás. Eu completei segunda-feira passada 22 anos de ministério. Tive o privilégio de servir a Deus 16 anos na região da Boca do Lixo, na Cracolândia, hoje chamada Cracolândia, ali entre os marginalizados, as pessoas das drogas, nas cadeias, nos prostíbulos, e pude servir por 16 anos. Depois Deus me mandou para Anápolis, Goiás. Trabalhei 2 anos no Centro de Aconselhamento Cristão, cuidando de pastores missionários. Mudou o grupo marginalizado. Pastor missionário às vezes é marginalizado também, infelizmente. É marginalizado no sentido de ser um pouco excluído, né? Não no sentido pejorativo. Mas, e depois Deus nos trouxe de volta para Santo André, e hoje nós estamos servindo ali com a Renos e servindo também junto à igreja local. Então tem sido um privilégio. Sou casado com a Denise, a mulher mais bonita do mundo, e há 25 anos, fiz 25 anos de casado em dezembro. Essa camisa bonita eu comprei para as bodas, bonitas camisas. Então, comprei para as bodas, 25 anos de casado. Queria casar com ela de novo, só casaria de novo se fosse com a mesma mulher. Tenho 2 filhos lindos, né? Vocês viram uma foto, apesar de mim, Deus é maravilhoso, misericordioso. Tenho 2 filhos lindos, a Thalita, que vai fazer 21 anos, está terminando psicologia. O Bruno tem 18 anos, está no seminário lá no Belém do Pará, está lá no meio do interior do Pará, em Benevides, porque ele teve um chamado aos 12 anos de idade, quer ser missionário na República Dominicana, está morando lá. Né? Eu acredito que hoje ele deve estar falando de alguma igreja ribeirinha, no meio do nada, lá numa ilha. Então ele está servindo o Senhor também. Então é uma alegria, não só a gente estar no ministério, é um privilégio ter os nossos filhos também no ministério. Amém? É um privilégio estar aqui com vocês, né? Participar dessa festa de missões, dessa festa de aniversário, e conhecer parte dessa família que um dia, querendo ou não, vocês vão ter que morar nesse tarefa no céu. Né? Se você gostou de mim ou não, você vai ter que se encontrar comigo no céu. A gente vai passar eternidade junto. Então você tenha paciência comigo nesses poucos minutos que a gente vai passar a eternidade junto. Amém? Abra sua Bíblia lá em
Atos dos Apóstolos. Quem esteve aqui ontem, a gente falou sobre Atos 2, né? O início da igreja cristã, o início da igreja primitiva. A gente tinha 3 pontos, né? Uma igreja que sai para fora, primeiro ponto, uma igreja cheia do Espírito Santo, sai para fora, sai das portas e vai para os de fora. Né? Pregar o Evangelho, seja embaixo da ponte, seja no prostíbulo, seja na rua, mas pregar o Evangelho na vizinhança, no trabalho, na escola, ou seja, a igreja de Cristo foi feita para sair para fora. Ela é cheia do poder de Deus, ela tem esse momento gostoso de comunhão, para que vocês saiam fortalecidos, para que vocês sejam missionários na semana que se inicia. Aqui foi cantado, faz de nós missionários. Deus já respondeu a sua missão. Já respondeu, vocês já são missionários. Se você não aceita Cristo, você já se torna missionário. Então essa é uma oração que Deus responde rapidinho. Agora, aqueles que estão orando para casar, então às vezes demora um pouquinho. Né? Mas tenha paciência, tenha coragem. E se eu casei, o Wesley casou. Você vai casar com você. Eu tenho a paz, tenha fé. Quem casou, o Marcelo casou, então, meu, um milagre marquês. Não tenha fé. Né? Então nós conversamos sobre isso. A igreja sai das ruas, sai para fora. A igreja cheia do Espírito Santo também é transformada. Olha a ponte entre o conhecimento e a transformação, é o quebrantamento. A ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. Então uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja quebrantada, é uma igreja contrita, que chora e que fica inconformada com a situação que está. A gente louva a Deus por esses 17 anos, louva a Deus pela obra missionária dessa igreja, mas a gente tem que ter sempre a sensação de insatisfação santa, de querer fazer mais e melhor para o nosso Deus. Amém? E o terceiro ponto da pregação de ontem era uma igreja cheia do Espírito Santo. Ele sai, não, a igreja cheia do Espírito Santo promove Cristo na nossa vida. Ou seja, você lembra daquela passagem de João, acho que é João 15, que fala da árvore, né? A árvore é o próprio Senhor Jesus. E toda árvore dá fruto, né? Então nós somos os frutos. Então, se a gente é fruto de uma árvore que é Jesus, então nós somos umas laranjas, não, nós somos os jesueiros, nós somos Jesus, no sentido de caráter, de integridade, de santidade. Então Jesus em nós produz o fruto de Jesus. Então nós somos os jesueiros dessa árvore que é Jesus. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo também promove isso. Agora nós vamos ler Atos 2, a partir do verso 42 até o verso 47. Abra sua Bíblia, se você não pede, aí pode, uma outra coisa. Nós vamos falar sobre a igreja segundo o coração de Deus. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e também contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, toma a nossa vida nas tuas mãos. Estamos sedentos por uma tua palavra. Fala conosco. Nós somos vasos de barro, limitados, mas a excelência do vaso é o próprio Senhor. Opera isso na nossa vida. Que todos nós possamos ser vasos preciosos, vasos de bênção, vasos de honra no meio dessa sociedade. E, Pai, que a excelência seja do Senhor. Senhor, vem habitar em nós com o teu caráter, com os teus princípios, com a tua verdade. E que a gente possa, Senhor, resplandecer a tua luz por onde a gente passar. Fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Verso 42, está lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa é a igreja primitiva, é a primeira igreja de Cristo. Jesus foi ressuscitado, ele foi assunto aos céus, mas ele deu um id para a igreja. Jesus simplesmente falou, ó, agora é com vocês, o bastão eu passo na mão de vocês. E ele não passou o bastão na mão daqueles 12. Ele
passou o bastão na mão da igreja. A igreja é eu, você, os apóstolos lá atrás. Essa é a igreja. Passaram-se 2000 anos, mas a responsabilidade de alcançar o mundo e de que a glória de Deus seja cheia em toda a terra é minha e tua. E lá eles começavam assim, eles começaram a igreja perseverando. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra perseverar. Como essa palavra perseverar está perdida. Perseverar é continuar, é não desistir, é não desanimar. Por mais que venha a luta, por mais que venha a dor, é perseverar. O Espírito Santo na vida deles fazia com que eles criam, para que eles tinham um desejo, um ânimo, uma coragem de continuar. E aquela igreja, ela foi perseguida. Depois, em Atos 8, você olha a perseguição que veio sobre aquela igreja. Mas eles perseveravam, uma igreja perseverante. E hoje, infelizmente, nós vemos falta de perseverança. Na minha vida, na tua vida, quanta falta de perseverança. Quanto que a gente desanima tão fácil. Quanto que a gente abre mão tão fácil, desiste tão fácil, joga a toalha e desiste da briga e da luta. Quantas vezes? Às vezes, dentro da própria casa, às vezes de um filho, eu sei que não é fácil ficar filho. Esse é o primeiro e maior ministério de cada homem e cada mulher, é os filhos. Não é fácil. Eu sei o trabalho que eu dei para o meu pai e para minha mãe. Eu fui um filho difícil, gente, muito difícil. E toda vez que eu quero desanimar e jogar a toalha, Jesus fala: mano, você deu um trabalho tão grande para mim e você não quer o trabalho dos outros? Olha para a tua vida. Olha para a tua vida. Teu pai e tua mãe perseverou. Quantas pessoas perseveraram para você chegar aqui hoje? E Jesus muitas vezes mostra isso para mim. Persevere, não desista, não desanime. Muitas pessoas não perseveram diante de um trabalho, de um chefe chato. Não perseveram numa família difícil. Não perseveram porque tem irmãos difíceis. Não perseveram porque tem um casamento difícil. Né? Hoje eu estava conversando com o pastor, quanta facilidade que se está trocando de parceiros, de casamento, de companheiros hoje em dia. Na sociedade isso sempre teve, mas o que me assusta é no meio cristão, como as pessoas têm aberto mão de casamentos porque não querem perseverar, não querem pagar o preço. Acho mais fácil falar incompatibilidade de gêneros, né? Ao invés de falar pecado. Pecado mudou de nome, incompatibilidade. Não, a gente não bate bem, não sei, não dá aquela química. As pessoas buscam desculpas para o pecado. Não é muito mais fácil a gente reconhecer o nosso pecado. Os casamentos acabam, gente, por coisas simples que não são tratadas, coisas simples, porque a gente não abre mão da nossa vontade, do nosso eu, porque somos essencialmente egoístas. Nós queremos prazer só para nós. Então nós não perseveramos. Não estou falando que casamento é fácil. Não é fácil. Estou casado há 25 anos pela pura graça e misericórdia de Deus. E espero continuar casado o resto da minha vida. Porque o casamento é até que a morte separa. Então, se você está pensando em separar da sua mulher, ou você separar do seu esposo, alguns dois não morrem. Porque a Bíblia fala que até a morte separa. Você é um só com a sua esposa. É um só. E muitas vezes a gente não quer perseverar no casamento, não quer perseverar nos relacionamentos, não quer perseverar às vezes naquele namoro, não quer perseverar no ministério por causa disso, porque não é da minha vontade, do meu jeito. Então, nós temos perdido essa essência da perseverança. Mas eles perseveravam unânimes. Perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. Lá fala, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O Espírito Santo criava neles um desejo ardente dos ensinamentos de Jesus. Gratidão por aprender os ensinamentos de Jesus. Gratidão, aquele Espírito Santo impulsionava eles para a prática dos ensinamentos de Jesus. Então, nós também não temos perseverado na palavra. Por conta até disso que eu acabei de falar sobre o casamento, nós não perseveramos na palavra. Porque quando a palavra vai em contra a nossa dificuldade e afeta diretamente a minha vontade, eu acho melhor virar a página da Bíblia e não perseverar nas doutrinas e nos ensinamentos. Quando vem um líder te dar uma ordem, ou dentro da própria igreja, e você não quer se submeter, você não quer obedecer, você se torna um rebelde, você não tem lealdade para com a sua liderança, você não está perseverando. Então você acha mais fácil mudar de líder, mudar de igreja, mudar de cidade, mudar de ministério. Eu acho interessante como nascem tantas igrejas independentes. Não tenho nada contra as igrejas independentes. Eu vejo como nascem tantas ONGs e trabalhos missionários saindo de outras agências
muitas vezes, às vezes é a direção do outro, às vezes pode ser, mas muitas vezes não há perseverança. Não perseveram na palavra, nos princípios de lealdade, de humildade, de compromisso, de obediência. Não perseveram. Os filhos não perseveram com os pais. Né? Não vem com mais escada, esse cara é quadrado, esse cara é difícil. Falando do pai e da mãe. Eu sou de outra época. Não perseveram na obediência. E desobedecer aos pais, meus irmãos, tem consequência. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Persevere, mesmo que teu pai não seja crente, tua mãe não seja crente. Persevere, obedeça. Obedeça é um princípio bíblico. Então nós não permanecemos e não perseveramos nas doutrinas do Senhor. Eles perseveravam nas doutrinas. Eles sentavam, queriam aprender sobre o que Jesus ensinou. E os apóstolos ensinavam os princípios, existiam sedes. A Bíblia fala que eles perseveravam naqueles ensinamentos de Jesus. E nós, muitas vezes, por conta da nossa vontade, do nosso prazer, a gente prefere virar a página e não perseverar na palavra, princípios bíblicos. Ou seja, 30 anos atrás a Bíblia falava alguma coisa, hoje fala a mesma coisa, mas para hoje não vale mais. Porque não queremos perseverar, a gente quer coisa nova, porque a gente não quer perseverar. Outra coisa que eles perseveravam era na comunhão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O Espírito Santo os impelia naturalmente a estarem juntos. E hoje a gente vive uma sociedade onde estar só é o que é o legal. Né? É a minha vida, é o meu jeito, é o meu umbigo, você não tem nada a ver comigo. Então, se você chega na igreja e pergunta do irmão, você está legal? Não, está legal. Mas se você fazer uma pergunta um pouquinho mais, para tirar um pouquinho mais de informação, o cara fala, o que você tem com a minha vida? O que você tem comigo? Deixa ver que a tua vida é para mim. Às vezes as pessoas não falam, mas elas expressam isso. Elas não querem ter comunhão uns com os outros. Sabe? É aquele negócio da igreja da nuca, né? Aqui, não é assim? Um fala, todo mundo fica olhando a nuca do outro. E, infelizmente, muita gente na igreja brasileira gosta disso. De ficar desse jeito. Eu venho, assisto tudo, vou embora, não quero ninguém saber da minha vida, não quero falar dos meus problemas, não quero ser confrontado. Não perseveram na comunhão. E a comunhão pode se dar aqui em alguns momentos do culto, mas a comunhão se dá em grupos pequenos. A comunhão se dá no tete-a-tete. É naquele bate-papo lá fora. A comunhão se dá quando você vai na casa do teu irmão e ali você pode orar com ele e abrir o coração. E falar das suas dores, das suas lutas, das mazelas da sua vida. E isso se dá nos relacionamentos, na comunhão. E Deus é um Deus de comunhão, gente. Deus, ele tem um relacionamento profundo entre Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Deus é um Deus trino que se relaciona em 3 pessoas. O próprio nosso Deus é o exemplo de comunhão. E ele nos dá esse exemplo de nos relacionarmos em comunhão. E a comunhão vai além da igreja, vai além da celebração. Nós precisamos ter comunhão, participar juntos uns dos outros no trabalho, mas também nas lutas, nas alegrias, compartilhar. Então, o Espírito Santo na igreja faz com que a gente tenha comunhão. Eles perseveravam na comunhão. No partir do pão, comiam juntos nas casas. Uma prática que está bem fora de moda, um comer na casa do outro. Eu lembro da minha infância. A gente ia na casa de alguém sem avisar para comer. Chegava lá na hora do rango. Opa, cheguei, põe água no feijão, chegou mais cedo. Chegava na boa, os irmãos, com aquela alegria no coração, entra ali, vamos comer, tal, os parentes, os amigos, os vizinhos, a gente fazia entre a vizinhança. Hoje você chega na casa do irmão da igreja, de um parente de sangue, ou do seu vizinho, falar que chega com você é uma confusão, você é uma briga. O cara vai fechar a cara com você, isso se não fala um monte. Porque não perseveram mais naquela comunhão gostosa. E é uma coisa especial. Uma coisa espiritual na comunhão da comida. Jesus era um cara que gostava de bater rango, não é verdade? Toda vez ali você vê isso é Jesus. Jesus está comendo, Jesus está na festa, Jesus está batendo uma cheia com os caras. Jesus gostava de comer, gente. Lógico que ele tinha equilíbrio, não era igual a eu. Mas ele gostava de comer. Né? Porque a comunhão da comida expressa intimidade, expressa relacionamento. Eu tive o privilégio de estar com o Wesley, a Rúbia, o Luiz, esses dias comendo com eles, conversando com eles. É gostoso. No momento da comunhão parece que as barreiras são quebradas. No momento da comunhão da comida, parece que as diferenças são quebradas. Sabe, não tem mais essas picuinhas, essas diferenças. Não, aqui na comida parece que a gente se mostra, a gente conversa, a gente abre o coração. Tem algo especial no
refeição, algo especial. Então, eles perseveravam também, comiam juntos nas casas, partilhavam os alimentos uns com os outros. Você hoje vai ter o privilégio de comprar lá o lanche aqui. Você vai partilhar o seu lanche ou você vai pegar o lanche e correr numa sala e comer sozinho? Né? Ele vai mais ou menos assim, né? Você compra aquele lanche olhando assim, ninguém conhecido vai chegar perto de você. Né? Porque essa é uma cultura que foi criada. É meu, é para mim, eu quero saciar a minha fome, a minha vontade. Mas eles não, eles participavam do lanche. Ou seja, aqueles que tinham condição de comprar, comiam com aqueles que não tinham condição de comprar. E isso acontece, gente. Isso acontece. Você tem o privilégio de fazer uma boa refeição na sua casa, e você sabe que o irmão não tem, participa da comunhão, da alimenta junto com ele. Isso é algo especial para ele. Na Casa Família, lá, quando eu morei com 25 pessoas, os momentos mais alegres, mais prazerosos, mais gostosos, era a comunhão da alimentação. Tirando aquela briga de quem pegava um pedaço maior do frango, mas era uma delícia. A gente ria, a gente brincava, contava piada, a gente conversava sobre a vida, falava dos problemas, às vezes caiu algumas lágrimas, porque ali na mesa parece que tudo fica explícito, então a gente abre. Era muito gostoso, a gente acertava as diferenças da casa na mesa. A mesa é um local de bênção, uma abençoadora ali da refeição. Então eles tinham esse prazer de participar da comunhão do pão. Isso é o verso 42, perseverar na doutrina, na comunhão e no partir do pão. E também nas orações. Participavam da comunhão de oração, gratidão, súplica e intercessão. Criam em conjunto. Então eles oravam juntos, eles intercediam juntos, eles se reuniam nas casas. Você lembra ontem na pregação que eles estavam 120 reunidos numa casa orando, intercedendo, buscando, eles estavam aflitos, sem saber o que fazer, eles estavam buscando ali, porque a presença do Espírito tinha sido prometida, eles estavam ali participando, então com gratidão, com súplica. Vamos ser honestos. Hoje aqui nós estamos numa celebração, a igreja está lotada. Marca uma vigília sexta-feira que vem. Qual o número de gente vai ter aqui? Só Deus sabe, né? A gente imagina, mas Deus tem certeza, Ele sabe. Eu sou de uma igreja grande. E quando tem vigília lá, meus irmãos, dá dó, dá vontade de chorar. Né? Eles não perseveram na oração. Não é a minha igreja pura. No modo geral, as igrejas não perseveram mais na oração. Sabe por quê? Porque parece que não creem mais juntos. Eles creem juntos. Eles eram impedidos a orar juntos, a estarem juntos. A oração impulsionava eles a estarem juntos. Eles criam no mesmo Deus, na mesma fé, na mesma obra. Então isso impulsionava eles a se reunir e orar juntos. Hoje eu passei com Wesley, a gente foi em umas montanhas, outros parques. Cada parque lindo, eu falei, aqui dá uma vigília nervosa aqui, né? Tinha um anfiteatro assim, redondo, né? Um negócio no meio. Eu imaginei uma pessoa ali ministrando, a pessoa em volta, o fogo caindo, né? Um lugar gostoso, mas agora hoje é difícil, de assalto, uma série de coisas. Mas é tão gostoso a gente perseverar na oração, orar junto, interceder junto, falar junto, chorar junto, celebrar junto. Nós somos um corpo e o corpo não pode estar dividido. Jesus é a cabeça, nós somos os membros desse corpo. E não dá para o braço estar em um lugar, a perna de outro, o tronco de outro, a perna de lugar. Não dá para a gente fragmentar o corpo. Então nós precisamos perseverar também em oração. Quando o pastor convocar uma reunião de oração, quando convocar uma vigília, vamos perseverar juntos. Porque onde tiver 2 ou 3, o Senhor está lá. E nós vamos orar juntos, e vamos ver o céu se abrir para a glória do Senhor juntos. Vamos perseverar. Não vou orar na minha casa, vou orar lá no meu quarto. Tudo bem, tem um momento seu de oração, de intimidade com Deus, mas é importante que a igreja persevere em oração. Porque uma igreja, quando persevera em oração, o céu se abre, os milagres aparecem, Deus se manifesta, meus irmãos. Deus não consegue se segurar quando vê uma igreja dessa cheia, orando de joelho, clamando, intercedendo pelos povos, pela nação, por mensagem. Persevere em oração, que vocês vão ver milagres sobrenaturais de Deus. O segundo versículo, 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que havia lá no começo? O verso, havia temor. Tinham a Deus presente em suas vidas. O próprio Espírito Santo. Antes
do Pentecostes, o Espírito Santo se manifestava em alguns momentos no meio do seu povo. Em alguns momentos. Mas agora, com a promessa do derramar do Espírito sobre a igreja, o Espírito Santo estava neles. Então não tinha como mais. Isso é uma habitação de Deus. A habitação de Deus. Você tem ideia? Você é a habitação de Deus? Você. Gordo, magro, careca, cabeludo, você é a habitação de Deus. Habitação. Tá certo que alguns parecem que. Deus que é casa, outros são catedrais, basílicas, né? Os caras são maiores. Eu penso que, como eu sou maior, cabe mais Deus em mim do que no cara magrinho. Mas é brincadeira. Mas nós somos a habitação de Deus. Se você fizer as coisas certas, Deus está lá. Se você fizer as coisas erradas, Deus também está lá. Deus está nas madrugadas, quando você está na frente do computador, está lá. Está lá com você. Não tem como você falar, Deus, vai tomar uma água. Não estou olhando um negocinho que eu fiz aqui, vem lá. Você é a habitação de Deus. Depois que veio o Espírito Santo sobre a igreja, nós nos tornamos a habitação de Deus, do Criador, do Deus vivo e soberano. Ele não está só dentro de você quando você está passando por um terreno ou não, quando você está na dificuldade. Quando você está na boa, longe da igreja, às vezes faltou no culto, tem que fazer uma coisa diferente, Deus também está lá. Deus está no teu namoro, naquele escuro, Deus está lá. Então nós somos a habitação. E eles tinham temor. O verso fala, havia temor na vida deles. Um respeito tremendo por Deus. E hoje a gente vê uma banalização da pessoa de Deus. Né? As pessoas pecam, as pessoas fazem o que querem, e falam, não, nós estamos debaixo da graça, agora é o momento, a gente está falando da graça. Deus é gracioso, Deus é amoroso, mas Deus não tem de justiça. Deus não pactua com o pecado. Deus não pactua com coisas erradas. Deus não pactua com desejos carnais da tua vida. Nós somos habitação. Então nós temos que ter uma vida irrepreensível diante de Deus. Temos que ter temor. Temor não só aqui na igreja, como o pastor fala, é temor em casa, temor no trabalho, temor na vizinhança, temor quando você estiver fazendo um negócio e não pagar propina, temor em todas as disciplinas da sua vida, temor, porque Deus está lá com você. Não tem como você deixar Deus no carro e você ir fazer a parada lá e depois voltar. Deus vai lá com você, meu irmão. Querendo ou não, Deus está lá. Deus está lá, então precisa voltar a ter temor, igreja brasileira. Nós todos, como igreja, precisamos ter temor, respeito, reverência para Deus. E isso faz com que muitos sinais e prodígios são feitos, né? Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por quê? Por intermédio dos apóstolos. Porque agora eles tinham Deus, o próprio Espírito habitando neles. E isso eles escolhiam. Por causa disso, a presença do Espírito Santo em suas vidas fazia com que os sinais fossem evidentes. A presença do Espírito Santo fazia com que esses sinais aparecessem. Eu fico pensando hoje em dia, por que a gente não vê tantos sinais e maravilhas? Nós queremos no mesmo Deus, na mesma fé, é a mesma obra, é o mesmo reino. E aí eu vejo coisas lá atrás que aconteceram de sinais e prodígios que a gente não vê. Você vê morto ressuscitar hoje em dia? Você vê cego ser curado, sair enxergando, pessoa que não anda sair andando. Por quê? Porque não tem aqui na igreja? Eu acredito porque falta esse temor de Deus, essa entrega da igreja na mão do Senhor. Deus é o mesmo, o poder é o mesmo, a manifestação do Espírito é a mesma. Infelizmente não temos visto sinais e maravilhas e prodígios por conta disso, porque falta uma entrega genuína e verdadeira, como houve lá atrás. Verso 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos. A gente falou de comunhão. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, é uma igreja nascida para amar e conviver com diferentes. Ontem eu falei sobre as diferenças da cultura. Né? Estar junto não é a gente compartilhar tudo, irmão. Né? A gente, logicamente, que nós temos uma base, uma fé, uma única esperança, uma única salvação, um único Deus. Isso é fato. Nós estamos alicerçados na mesma rocha que é Cristo. Mas nós somos diferentes. Nós somos diferentes, somos pessoas diferentes. E isso faz com que a gente se torne junto em unidade por conta de Cristo. Então era uma igreja que tinha unidade, que tinha união, amava a diversidade. E hoje em dia a gente não consegue viver com a diversidade. Eu falei ontem que raposa e tal não vive muito bem. Não é verdade? Mas em São Paulo, peixe, porco, gambá também não vive muito bem, não. Mas precisa conviver bem. Porque Cristo é que nos aproxima. Não são os gostos de futebol que nos aproximam, não é o gosto
culinária que nos aproxima, não é a forma de se vestir que nos aproxima, não é a história de vida que nos aproxima, é a pessoa de Cristo. O mesmo Deus que está em mim está em você, que está no teu irmão, aquele cara que você acha gringa, que acha chato, aquela pessoa difícil, está nele. E isso tem que ser a base da nossa aproximação. Então eles estavam juntos, eles perseveravam, eles estavam juntos. Não tinha esse negócio de vida cristã sozinho. Não tem carreira solo, não existe carreira solo no cristianismo, irmão. Não adianta, eu sou crente, mas eu na minha. Eu sou sem igreja, né? Tenho sem terra, sem floresta, eu tenho sem igreja, cara. É uma turma que eu sem igreja. Não quer frequentar a igreja nenhuma, é freelance de Jesus. Não existe isso, não tem espaço. A Bíblia não tem isso não. Sabe? Por que você é freelance de Jesus? Porque você não quer viver com diferente, você quer viver com diversidade. Você quer que todo mundo fale a mesma língua, creia da mesma forma, faça a mesma coisa. Eu não posso chegar para você e falar, não. Para você ser meu amigo, você tem que ter uma casa família, tem que morar com os bancos, com as filhas. Não! A gente tem que viver com a diversidade, respeitar as individualidades, respeitar as diferenças, respeitar os dons e talentos que são diversos na igreja, respeitar aquele mais tímido, respeitar aquele que é mais extrovertido, respeitar aquele que fala bem, respeitar aquele que não consegue falar em público. Nós temos que viver com a diversidade. A diversidade é linda. E juntos, nós somos mais fortes. Juntos a gente é mais forte. Agora, se a gente fragmentar essa força da igreja, quem vai perder é o reino de Deus. Não dá para a gente carreira solo no cristianismo. Não dá. Você está no cristianismo, você for a Cristo, você tem que pegar esse papel. Você tem que gostar de mim, tem que gostar do resto, tem que gostar de todo mundo. Por quê? Porque é uma questão de obediência. A gente tem que aprender a viver com a diversidade. Mas a Cristo continua sendo o nosso alicerce. Eles, além de estar juntos, eles tinham tudo em comum. Levavam a sério a palavra do irmão, ajudando os necessitados. Jesus os ligava a uma grande família. Não conseguiam ver o membro da família em necessidade de não fazer nada. Viam as pessoas de forma integral, corpo, alma e espírito. A comunhão era concreta e abrangia tudo inteiro. Então, esse negócio de tudo em comum não é no literal, vamos vender, vamos distribuir, mas conforme o texto fala, conforme a necessidade. Então, a tua dor é minha dor, a minha dor é sua dor, a minha necessidade é tua necessidade, a tua necessidade é minha necessidade, a sua alegria é minha, a minha alegria é sua, a sua tristeza é minha, a minha tristeza é sua. Isso é ter tudo em comum. Não é só nas coisas materiais, não. Não é só nos alimentos. É vida na vida. Nós temos que compartilhar a vida. Não dá para a gente ter uma vida separada do corpo. Nós temos que ter esse compartilhamento, ter tudo em comum. Verso 46. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Tinha o mesmo sentimento e opinião, tinha uma unidade verdadeira em torno de Cristo. Perseveravam no templo, ou seja, ali, cultuando, adorando, escutando a palavra, aprendendo, eles perseveravam. Aqui cabe aquele negócio dos caras, sem igreja nenhuma. É crente pula-pula, está num lugar, está no outro, não vai em igreja nenhuma. Porque não persevera no corpo, não persevera nas alegrias, nas tristezas. O cara só quer festa, não quer passar pelo aperto, pela estreita. Não, tem que perseverar. Eles perseveravam juntos no peito deles. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições. Viviam nas casas caracterizadas pela alegria. Nós temos vivido lá em São José um momento de voltar a ter culto nas casas, cultos nos lares. Alguns chamam de grupos pequenos, outros chamam de grupo familiar, outros chamam de células. Mas não importa a nomenclatura, importa que é um princípio bíblico, de casa em casa. Eles se reúnem nas casas. Por que nas casas? Estou falando que a gente vai abandonar o templo, abandonar a celebração. Mas a igreja não é só no domingo, não é só no domingo à noite, domingo de manhã. A igreja tem que estar lá fora, na cidade de Contagem, na Grande Belo Horizonte, nas casas, no dia a dia. Porque é nas casas que a pessoa vai abrir o coração, é nas casas que a pessoa vai compartilhar as dores, as lutas, é nas casas que você vai expor a sua alegria de alguma coisa conquistada. É ali, no grupo menor, no grupo pequeno, que você tem essa liberdade. Então eles perseveravam nessa unidade das casas, com prazer, unidade, simplicidade. Eu tenho tido essa experiência na minha própria casa.
toda quarta-feira eu tenho um grupo lá na minha casa. Né? E é um grupo, não é um grupo de fuxico, não. Né? Não é um pessoal crente para falar da igreja, para falar do pastor. É um grupo com um objetivo. A gente quer amar, cuidar bem das pessoas e se multiplicar. Amar, cuidar bem das pessoas e se multiplicar. O que é isso? É ali no grupo pequeno, a gente amando e cuidando bem uns dos outros e se multiplicando, trazendo outras pessoas para Deus. Não fazendo um grupo fechado, uma panela fechada, mas fazer com que cada um do grupo traga um não crente, uma pessoa que precisa desfrutar de Cristo. E esse também vai aceitar Cristo, também vai amar e cuidar bem, e trazer outros, e assim sucessivamente a igreja vai crescer. E a gente tem experiências tremendas nas casas. Eu tenho uma reunião segunda-feira na rede, uma de quarta na casa, na minha casa. Da minha casa já saiu mais outros grupos. Tem um grupo que está na empresa de água lá, de um irmão que trabalha na empresa de água, ele se reúne com os funcionários da empresa, e esses grupos estão se multiplicando e alcançando outras pessoas, para a glória de Deus. Então, a igreja também precisa ter essa comunhão nas casas, de perseverar nas casas, de orar nas casas, e de ganhar pessoas para Cristo. O último verso, verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava ao Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que vez. Deus ainda acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Por conta que eles perseveravam, eles oravam, iam juntos, estavam juntos, se ajudavam uns aos outros, havia amor, havia cuidado, o Senhor mesmo acrescentava. Então, meu irmão, se você quer ver a igreja cheia, se você quer ganhar a cidade de vontade para Cristo, vamos perseverar no Senhor, na comunhão dos irmãos, na comunhão da oração, compartilhar do pão, porque o Senhor vai acrescentar. É obra dele, é obra do Senhor. Em consequência disso, esses primeiros cristãos tinham paz com Deus, paz com as pessoas e alegria diária em ver vidas sendo salvas. Tem coisa mais alegre, mais satisfatória do que você ver uma pessoa que não tinha Cristo e essa pessoa se decidir por Cristo, tá? De uma hora para outra começar a andar em outra direção. Não tem alegria maior do que ver uma pessoa se converter. E é obra do Espírito Santo. Nosso papel é perseverar, é estar em comunhão, é perseverar na palavra, na oração, mas quem acrescenta aqueles para nós, é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Espírito Santo. E eles perseveravam e eles viam as vidas sendo salvas. Esse grupo de 120 estava ali reunido, ali em Jerusalém, naquela casa. Depois que desceu o Espírito Santo, e Pedro fez aquela pregação, e não foi uma pregação daquelas de falar de prosperidade, a tua vida vai mudar, agora você é cabeça, não é mais cauda, você é filho do rei. Não, foi uma pregação para arrependimento. Diante daquela pregação, não era uma pregação aos olhos humanos, uma pregação tão assim atraente, mas era uma pregação que atingiu o coração daquelas pessoas. Uma pregação que atingiu como uma bala no meio do coração. E aquelas pessoas falaram para os apóstolos: e agora? O que faremos nós? Ou seja, a gente está perdido. O que a gente faz agora? Perguntando para os apóstolos. E aquilo levou um quebrantamento, levou uma conversão em massa. 3.000 pessoas, a igreja passou de 120 para 3.000. E depois, logo lá na frente, lá em Atos, você vê a igreja indo para 5.000. E assim sucessivamente. E por conta que aquele povo perseverou, o evangelho chegou a mim e a você. E agora a gente vai pegar esse pastinho e pôr embaixo da mesa. A gente tem que continuar nessa fileira, meu irmão. A gente tem que continuar, abrir mão das coisas, abrir mão dos prazeres dessa vida, abrir mão dos sonhos pessoais, para perseverar, para continuar caminhando, ganhando o maior número de pessoas pelo Evangelho. Eu quero concluir aqui uma história de um missionário que ontem eu falei, mas eu vou falar hoje de 2 missionários. Ontem eu falei de qual missionário? Alguém já assistiu Terra Selvagem? Filme tremendo. Esse filme você precisa assistir. Dá um jeito ao mais filme. Não de forma errada, mas dá um jeito ao mais filme. Terra Selvagem. Conta a história de Giliote. Giliote, Martin dos Alcas, no Equador, na Serra Equatoriana, na Floresta Equatoriana. Em uma carta que escreveu à igreja norte-americana, dizendo: viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada mais tem a fazer para Deus a não ser morrer. Esse homem, na década de 50, de 1950, ele foi para a Floresta Equatoriana e lá ele atingiu uma tribo
que nunca tinha sido alcançado pelo Evangelho, nunca tinha entrado no homem branco lá. Esse homem foi morto com Marte, com mais 4 outros missionários. Por conta disso, a família dele, depois de muitos anos, voltou lá, filho, esposa, nora e aquelas mulheres viúvas daqueles mártires, alcançaram toda a vida no nome do Senhor. Por quê? Porque o Gideote, ele não estava preso às coisas desse mundo. O Gideote não estava preso ao Facebook, não estava preso às coisas materiais, não estava preso aos sonhos terrenos. Gideote tinha um alvo, um objetivo. Eu preciso obedecer. Ele não escolheu. É uma questão de obediência. Não, mas Gideote foi chamado para lá. Eu estou aqui, não fui chamado. Mas você é chamado para fazer diferença nessa cidade. Se a tua geografia é aqui que você tem que fazer, meu irmão. Não vai esperar Deus te mandar para outro lugar do mundo, para além mar, não. Se hoje Deus está aqui, é aqui que Deus quer te usar. Deus é dono da nossa geografia. Eu não creio muito nesse negócio, eu fui chamado para isso, fui chamado para os marginalizados, eu fui chamado para os ricos. Não, Deus usa dons e talentos para trabalhos específicos. Deus me usou para um trabalho específico. Isso quer dizer que eu fui chamado para o marginalizado. Fui chamado para dedicar a minha vida para o Senhor Jesus. Não importa onde, não importa com quem, não importa em que época, eu fui chamado, como eu e você foi chamado, para fazer diferença nessa sociedade. Deus é dono da nossa geografia. E Ele que muda a gente como Ele quer e bem entende. Nosso papel é falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se o envia-me a mim é enviar o meu vizinho, amém. Se é enviado em Contagem, amém. Se é na BH, ou em algum outro estado brasileiro, ou além mar, em outro país, não importa a geografia. Você foi chamado para servir a Deus. Então fala, Deus, a vida faz o Senhor, faz dela o que o Senhor quiser. Não fiquem aguardando, esperando um chamado específico em outro país, não. A gente olha para os países, a gente quer ver as nações, mas quando você está aqui, a geografia que Deus quer você aqui, não faça diferença aqui. Porque você fazendo diferença aqui, você não está sendo inferior a Deus, não está fazendo diferença no Iraque, não. O cara foi para o Iraque porque Deus determinou que a geografia agora é Iraque. Mas se a sua geografia de Contagem, faça diferença na cidade de Contagem. Vou contar mais uma história de um missionário. Missionário Adoniran Judson. Quem é alguém já ouviu falar de Adoniran Judson? Adoniran Judson foi missionário do século XIX, foi missionário na antiga Birmânia, hoje em Myanmar, no começo do século XIX. Esteve lá por aproximadamente 17 anos. Foi preso várias vezes, foi obrigado a andar sobre brasas e perdeu os solados dos pés. Foi acometido de enfermidades, perdeu sua esposa lá no campo, 2 filhos no campo. Durante 10 anos teve depressão profunda. E nos primeiros 10 anos no campo, não via um só fruto sequer. Imagina, há 10 anos, você perdeu a esposa, perdeu 2 filhos, ser preso, perdeu a sola dos pés, porque foi obrigado a andar nas brasas, e você não vê um fruto sequer. Foi quando encontrou um grupo de cristãos que foram alcançados por um folheto escrito sobre Jesus. Adoniran, quando chegou na Birmânia e aprendeu um pouco da língua birmanesa, ele escreveu um folheto sobre Jesus. E ele distribuiu esse folheto. Aonde ele pôde na Birmânia? Ele distribuiu. Foi a forma dele tentar evangelizar e alcançar os birmaneses. Durante 10 anos ele não viu um sequer folheto. Mas depois que ele encontrou, depois de 10 anos ele encontrou esse grupo, e foi alcançado por esse folheto, Paulo ele tinha escrito no início do seu ministério naqueles dias. E aí, um dia ele chega para esse grupo, era mais ou menos 100 pessoas, foi organizando e não sabia de um só convertido, eu vejo vocês reunidos. Com quem vocês ouviram falar de Jesus? Os nossos pais. Os seus pais, mas quem falou os seus pais? Os nossos avós. Mas quem falou de Jesus para os seus avós? Os nossos bisavós. Mas como esse evangelho chegou à descendência de vocês, aos antepassados de vocês? Eles foram lá pegando papel e falando assim, olha, esse papel foi passado de geração em geração. Esse folheto fala um pouco de Jesus. E por conta desse folheto, os nossos familiares se converteram, os nossos avós se converteram e nós nos convertemos. Por sinal, muito mal escrito. Mas foi assim que a gente ouviu o Evangelho. E a gente ora, a nossa igreja ora há muitos anos, esperando alguém que possa falar mais desse Jesus. E aí ele tem o privilégio de ver que o fruto que ele semeou lá, ele esperou 10 anos ou mais,
depois nasceu uma grande igreja e ele foi passar mais um tempo ali, aplicando a palavra de Deus, ensinando, discipulando, fazendo com que aquela igreja crescesse. E hoje, Mianmar é um país extremamente fechado, o Evangelho, como a Coreia do Norte, é muito fechado, não entra junto, não está jeito nenhum, o vermelho não entra lá, é extremamente fechado. Hoje, há uma estatística de 2 a 4 milhões de cristãos no mundo. 2 a 4 milhões de cristãos. Porque um homem decidiu abrir mão de tudo. Abrir mão da vida, abrir mão de todas as coisas. Isso era do meu juízo. Eu sou o José, eu sou a Maria. Qual é feliz? Qual é feliz? A Bíblia fala que Elias foi transladado e não passou pela morte. Era um homem como eu e você, sujeito às mesmas dificuldades, às mesmas paixões. Elias teve depressão, se escondeu na caverna. A questão não é ele. A questão é como nós entregamos nossa vida. Como nós entregamos nossa vida. O que nós temos feito para nossa vida? Você só pensa na vida, não. E você não sabe que sem entra na tua mão. E uma hora a morte vai chegar para todo mundo, não é verdade? A gente não sabe o tempo. Independente se você é jovem ou não, nós não sabemos o tempo de vida. Gilead perdeu a vida com 20 e poucos anos. O nosso querido pastor lá em São Paulo fez 101 anos. O pastor Batista, ele fez 101 anos. Ele pegou a ficha bem atrás, né? Mas nem sempre a gente vai pegar essa ficha. Então não espere para tomar uma decisão séria na tua vida, um compromisso sério de entrega total, porque você não sabe o dia que vai chegar. Quando Deus vai quebrar de você, vai falar o que você fez com os 11 caminhos que eu dei na tua mão. O que você fez com esse curso de faculdade que eu dei na tua mão? O que você vai fazer? O que você fez com esse mestrado, esse doutorado? O que você fez com esse talento que eu dei para você? O que você vai falar com Deus? Você enterrou o talento? Ou você realmente fez tudo que era para ser feito? E quando chegar a morte, como de Gilead, não tem mais nada para fazer, a não ser morrer. Né? Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pensa sobre tudo isso. O que Deus está te pedindo hoje? Né? Às vezes Deus pode estar te chamando para o ministério, né? Tempo legal. Ou simplesmente Deus está falando, olha tudo, irmão. Sua família, seus bens, seus problemas, as suas lutas, as suas dores. O que você quer entregar para Deus hoje? O que Deus está te pedindo? Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor levantou homens e mulheres para pregar o Evangelho desde o início da igreja primitiva. Eles perseveravam unânimes na oração, no partilhar do pão, na comunhão, no ensino dos apóstolos. E por causa dessa perseverança, hoje nós estamos aqui salvos, lavados e remidos pelo teu sangue. Porque missionários saíram de outros lugares do mundo para vir para o Brasil, para São Paulo, para Minas Gerais. E esse Evangelho chegou até nós. Pai, obrigado, nós somos gratos por tão grande salvação. Mas Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos. Porque, Deus, não estamos fazendo mais? Porque, Senhor, a gente vive dando desculpas para não fazer a tua obra, vive dando desculpas e justificativas para não entregar totalmente a nossa vida nas tuas mãos. Deus, infelizmente, nós temos entregado somente parte. Deus, tenha misericórdia de nós. Faz de nós uma igreja que seja uma igreja que entregue tudo, uma igreja quebrantada, que ame o Senhor e ame a tua obra, e que ame as pessoas a ponto de dar a vida, a casa, abrir o lar, mudar de rotina para que o Evangelho seja falado a todos os povos e a todas as nações. Pai, muda nosso coração, quebrando nosso coração e leva-nos a um avivamento genuíno para a glória e para o teu nome. Amém, Jesus.